Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Vocês estão assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina. Tô meio resfriado, galera, mas tô com uma Pajero TR4 aqui fazendo uma revisão nela. Eu queria deixar alguns detalhes aí para vocês. E vou mostrar porque que, dependendo da situação, seu carro não vai ficar bom nunca, tá? É triste começar o vídeo desse jeito aí, mas é realidade. Um cliente nosso aqui, já antigo aqui na oficina, comprou essa Pajero TR4 e, segundo o ex-proprietário, o carro estava filé, o carro estava bacana. E eu vou mostrar para vocês que não teve nada disso. Primeira coisa, esse carro já trocamos o radiador dele. Vou mostrar para vocês como está a situação do radiador antigo. Trocamos o radiador e retirei a tampa de válvulas porque ela estava com silicone aqui na junta. E está passando óleo aqui para os cabos de vela, tá vendo? O cabo de vela está lambrecado de óleo. E essa bobina aqui, galera, me parece que a bobina desse carro é a mesma do Palio Fire, tá? Me parece. E aqui tá a tampa de válvulas dele. Toda cheia de silicone, toda lambrecada. E olha pra vocês verem aqui, ó. Tá tão duro isso aqui. Esse silicone é um silicone já antigo, tá? Tem muito tempo que eles colocaram isso aqui, ó. Aí, ó. A pessoa tem que trocar a junta da tampa de válvulas. Já compramos um aqui. Quer dizer, compramos não. O cliente comprou essa junta da Takal, que eu não achei a pronta entrega. Tem que trocar essa junta e tem que trocar essas borrachinhas aqui, ó. Olha como que elas estão frouxas, tá vendo? Olha. Olha a situação disso aqui. Essa aqui tá melhor um pouquinho, mas olha isso aqui, ó. É triste, né, galera? Chega até a soltar aí, ó. Nossa senhora, isso aqui... Deixa eu ver se algum mais a soltar. Não, esse aqui é o que tá mais firme. Porém, essas borrachinhas, elas já são macias. Vou pegar a borrachinha aqui dessa aqui, só pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tem a parte de fora dela, ela é macia, ela não é tão rígida, tão dura. A parte de dentro é um pouco mais rígida, mas ela é macia a parte de fora, justamente para fazer a vedação na tampa. E aí eu falo com vocês o seguinte: você vai lá, gasta uma grana danada no carro, compra um carro dos seus sonhos e o camarada te fala assim, ó, o carro tá bacana, é pegar e rodar. Esse carro já apresentou tanto defeito, galera, até o eixo cardan dele soltou, pra vocês terem ideia. Complicado. Então, o pessoal tinha que ser mais honesto. Primeiro, em fazer a manutenção. O próprio mecânico, ele tinha que pôr na cabeça o seguinte: ó, tem que trocar a junta da tampa de válvulas, é trocar a junta, não vou passar silicone. Ah, mas não acha. Mercado Livre, sei lá, compra importado, não adianta ficar passando silicone. Eu sei que a junta da tampa de válvulas é um pedaço do carro que é muito crítico, que vaza bastante óleo e que a gente realmente tem muita dificuldade em estancar definitivamente esse vazamento. Mas não adianta ficar tocando silicone e tudo, que às vezes acaba até atrapalhando mais. Sem falar, galera, que para tirar o silicone aqui da face, onde que vai a junta, dá um trabalho danado e é cobrado à parte, tá? Justamente, se eu tirar a tampa de válvulas, trocar a junta dela e colocar no lugar, é cobrado o preço da troca da junta. Agora, se eu tiver que sair limpando isso aqui tudo, como eu fiz com esse carro, que vai dar muito mais trabalho, eu vou gastar muito mais tempo, isso é cobrado porque a gente gasta tempo de serviço. Bacana? Então, para o pessoal que gosta de fazer gambiarra aí, já fica atento, tá? Não deixe fazer gambiarra no seu carro, porque depois vai dar trabalho para poder tirar e vai ficar mais caro. Bacana? Agora, outro ponto também que eu achei que foi uma tristeza. Eu tirei as pinças de freio traseiro desse carro. Vou mostrar isso aqui primeiro, ó. Pinça de freio traseiro. Retirei, ele tava com esse êmbolo, aqui ó, aqui tá o êmbolo dele, da pinça, um êmbolo pequenininho, e tava com esse retentor. Só que esse retentor aqui, ele não cabe aqui de jeito nenhum. Olha pra vocês verem, ele não cabe. E eu fiquei com a dificuldade danada, falei, gente do céu, esse negócio não tá servindo aqui, tá errado. Isso aqui, eu acho que eles colocaram peça errada aqui, não tem condição não. Vamos tirar a outra pinça e ver como tá a outra pinça. A outra pinça desse jeito aqui, pra vocês verem. Não tem nada a ver um retentor para essa coifazinha aqui, ó, não tem nada a ver com essa daqui. Então, mais uma peça para comprar e sabe-se Deus se vai achar. Agora, acabou por aí? Não acabou por aí ainda não. Tirou aqui a pinça de freio. Tem esses pinos aqui, ó, que eles são lubrificados. E olha como esse aqui tá ressecado, tá vendo? Esse aqui e esse aqui, ó, tá bem ressecado, tá ruim. Olha da outra pinça também. Também tá ruim, tá vendo? Então nós vamos ter que fazer aqui uma limpeza aqui dentro onde que vai esse pino. Vamos ter que fazer a lubrificação dele, colocar no lugar para ver se vai ficar tudo ok. Vou aproveitar e trocar a pastilha de freio
que o disco já foi substituído e essa aqui eles arrancaram a quina deles. Mas vamos ver se vai ficar tudo ok. Aí eu te falo o seguinte, tem gente que ainda tem na cabeça aquele esquema que é assim, ó, vou levar o carro para o mecânico hoje de manhã, vou pegar ele de tarde. Dificilmente, viu galera? Dificilmente. Normalmente os carros que a gente pega aqui na oficina, que vem a primeira vez para a oficina, é isso aí que a gente encontra. Encontra muito defeito, muita coisa errada, e para tentar regularizar isso tudo, às vezes é demorado. Não é pouco demorado não, é muito demorado. E lembrando que eu também trabalho sozinho e ainda estou ficando velho, aí agrava mais a situação, né? Mas eu pelo menos tenho boa vontade de tentar resolver os problemas. Eu quero deixar o carro o melhor possível. Bacana? E isso aí que todo mundo tem que ter na cabeça. Se você executa um serviço, seja ele qual for, você tem que tentar fazer o melhor serviço possível, porque senão, meu amigo, vai dar problema. E se você comprou um TR4, já se prepare. Junta da tampa de válvula, você tira um cabo de vela. Tá melecado aqui? Troca a junta da tampa de válvula, troca os anéisinhos aqui e se livre desse problema o quanto antes, porque senão seu carro vai acender a luz de injeção, vai ficar fraco e aí você vai ficar muito chateado, porque ninguém quer um carro falhando, ninguém quer um carro sem potência, né? E depois que você começa a rodar no carro, não tem muito o que fazer. Aqui, ó, vou mostrar para vocês as peças que foram compradas desse carro. Foi comprada uma junta da Takal pelo cliente, ele comprou aqui velas de ignição, eu não conferi essas velas aqui ainda, tá galera? BKR 7E 11D, tem que conferir. Cabos de ignição da NGK, que cabo que é esse aqui, vamos ver. Pegou o código aí? E outra coisa que eu vou passar para o cliente também, galera, eu até acabei esquecendo de mostrar para vocês. Correia dentada. Olha a situação da correia dentada desse carro. Esse carro ele é um carro que rodava em situação de minério, tá? Então ele está bem sujo. Eu vou informar para o cliente aí para poder providenciar a substituição dessa correia o quanto antes, para não correr risco dela arrebentar. É uma correia bem grossa, bem larga, muito robusta, creio que não vai dar problema fácil. Mas, como se diz, né? É preferível a gente prevenir do que ter que remediar depois. O remédio depois, se uma correia dessa aqui arrebentar, vai ser tirar o cabeçote do carro e gastar uma nota para desempenar a válvula, desempenar cabeçote, e vai aquela lambuzeira toda, né? O pessoal já está acostumado aí. Não sei quanto custa a correia, não sei o tempo que demora para trocar essa correia, tá galera? Eu nunca troquei uma correia dessa. É claro, eu tenho os manuais aqui na oficina, mas tem muitos serviços que eu não fiz. Igual eu já falei com o pessoal, eu tenho pouco tempo de experiência, minha oficina aqui tem 6 anos só que eu tenho a oficina, nunca peguei um carro desse para dar manutenção. Porém, pelo que eu vejo aqui, não é tão complicado. E se for complicado, a gente pede um prazo a mais para o cliente e executa o serviço. Bacana? Um grande abraço aí, galera. Fica atento, não deixe seu mecânico fazer porcaria no seu carro, hein? Porque depois vai dar chabu. Grande abraço.